Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez. Aqui Dr. Bruno Benigno, urologista, falando direto de São Paulo, capital, para responder uma das perguntas enviadas diretamente aqui para o nosso canal do YouTube. Então, se você aí que não é inscrito, se inscreva, participe aqui das nossas interações, mande suas dúvidas. Nós somos especialistas no tratamento das doenças urológicas, em particular no tratamento do câncer de próstata, rim e bexiga. Bom, a intenção é responder uma pergunta sobre a chance de um tumor que era menos agressivo na biópsia ser detectado, na verdade, de uma forma mais agressiva, né? Ele se mostrar mais agressivo após a retirada da próstata. Isso nós chamamos de upgrade. Então, qual que é a chance disso acontecer e como isso muda a estratégia de acompanhamento que você vai ter. Então esse vídeo é para homens que já passaram por o tratamento do câncer de próstata ou que estão se preparando para passar por um tratamento como esse, ou se você é um amigo ou familiar de alguém que está passando por uma situação como essa e quer entender um pouquinho melhor. Descobriu, por exemplo, uma biópsia, um Gleason 6, um Gleason 7 e está preocupado. Poxa, será que tem algum foco mais agressivo dentro da minha próstata? Essa é uma pergunta comum e eu vou tentar ajudar vocês. Bom, então o tema da apresentação aqui é câncer de próstata, Gleason 8, 9 ou 10, maior após a cirurgia. Isso pode acontecer? Então chegue preparado aí para a sua consulta. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Benigno, sou urologista, já me apresentei no início, uro-oncologista, dirijo aqui a clínica Uro-Onco e coordeno uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz em São Paulo. Esse aqui é o nosso site, www.clinicauroonco.com.br. E se você não quiser assistir o vídeo por inteiro, basta aqui na descrição pular diretamente para o minuto, para o segundo que lhe interessa. Lá a gente tem uma lista com todos os tópicos que vão ser respondidos aqui nesse vídeo. Bom, agradecimentos. Primeiro, o Rui Barbosa comentou no nosso vídeo como eu trato próstata com mais de 70 gramas. É um guia prático aqui para os pacientes. Se você quiser acessar esse conteúdo, escaneie esse código de barras, vai jogar direto você nesse vídeo. Então, um vídeo muito esclarecedor. O Rui fala, parabéns, muito explicativo, sensacional. Rui, obrigado pela audiência, obrigado pela sua atenção, por compartilhar aqui a sua opinião e por assistir, né? Ajudar a contribuir com o nosso alcance aqui no canal. Fico feliz em poder ajudar. Então, se inscreva. Vamos direto então à pergunta. O Mauro Coelho, ele comentou no vídeo que nós gravamos há pouco tempo atrás. O vídeo é do PSA à escala de Gleason. Como afetam o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata. Então, esse foi um vídeo que a gente gravou há pouco tempo. Esse é o código de barras que vai jogar você direto nesse vídeo. E o Mauro faz a seguinte pergunta. Doutor Bruno, eu fiz a biópsia antes da prostatectomia. Então, isso é o padrão, né? Antes de uma retirada da próstata, você tem que confirmar o diagnóstico de câncer de próstata. E deu o adenocarcinoma Gleason 3+3. Então, o adenocarcinoma significa células do câncer de próstata dentro do órgão, no caso aqui do Mauro. E veio uma escala 3+3, significa uma das menores agressividades. Então significava que a biópsia o tumor não era tão agressivo. Mas ele acabou sendo operado e após a cirurgia pulou de 3+3 para 4+4, foi para Gleason 8. Isso a gente chama de upgrade. E o tumor foi encontrado no estágio inicial. Ele quer saber, isso é preocupante ou o problema já foi resolvido com a retirada da próstata? Então, pergunta do Mauro, extremamente importante. A gente vive isso no dia a dia do consultório, né? Pode acontecer e eu quero explicar para você por que isso acontece, pode acontecer e quais são as implicações, em particular aqui no caso do Mauro, tá? Bom, antes da cirurgia, o seu médico vai suspeitar que você tem câncer, então ele vai pedir uma biópsia. Essa biópsia de próstata ela pode ser feita de duas formas, através da técnica transretal, ou seja, a agulha é introduzida através do reto e atravessa a próstata, só que essa agulha não vai de forma cega na próstata, nós usamos uma canetinha chamada ultrassom, que vai gerar uma imagem de dentro da próstata. Acontece que durante o ultrassom, a gente não consegue ter a imagem que vocês estão vendo aqui na direita, né, com representação tridimensional, bonitinho ali a próstata, a área vermelha é o câncer. Não é assim na hora do exame. Só 30% dos cânceres de próstata aparecem como um nódulo no ultrassom. É por isso que o ultrassom não é o método mais usado para confirmar o diagnóstico, e sim só para calcular o tamanho da próstata. E imagina que esse médico, fazendo essa biópsia aqui que está representada, fez 2 disparos nessa região. Um disparo passou aqui, ó, lateral ao foco onde existiu o câncer, e outro disparo pegou em cheio.
inclusive atravessou o foco de câncer. Esses 2 fragmentos eles vão ser enviados, eles são fininhos, eles têm menos de 1 milímetro de diâmetro e têm 1,1 centímetro de comprimento. E eles vão ser mandados para um laboratório, após a biópsia, para uma análise no microscópio. Tá? Esses fragmentos eles são identificados. Então imagina agora que você está olhando a próstata de frente. Então olhando a próstata de frente, nós identificamos quadrante lateral da base direita, quadrante lateral médio à direita, quadrante ápice lateral esquerdo, ápice medial direito, ápice medial direito. Então cada área dessa que foi amostrada, ela vai ser separada para um laudo final. Só que entenda que a agulha poderia ter sido colocada em qualquer área aleatoriamente naquele quadrante. E isso traz uma variabilidade do método, né, que nós chamamos de falso negativo. O falso negativo é quando a biópsia diz que o homem não tem câncer, mas na verdade ele tem câncer. Ou ele tem um câncer de pequena agressividade, mas na verdade ele já possuía outro foco de agressividade maior que não foi detectado durante aquela biópsia. E a taxa varia na literatura, de 15% de falso negativo e de erro diagnóstico, podendo chegar até 30%. Então você me pergunta, poxa, então é praticamente 30% de chance de ter uma biópsia, entre aspas, errada? Sim e não. Como a gente faz para diminuir isso, né? Então existem 2 formas. Uma, nós podemos aplicar, mandar esse material para um laboratório de referência. Então esse é o primeiro passo. Os laboratórios eles não são todos iguais que dão o laudo de câncer de próstata. Assim como os médicos têm sua especialidade, os médicos que dão o laudo de doenças pelo tecido, que são os patologistas, eles também têm subespecialidades. Então médicos mais treinados e que estão acostumados a ver lâminas e tecidos de próstata todos os dias, eles conseguem detectar nuances que talvez um médico ainda no seu início de carreira pode não detectar. Então esse é um ponto. Outra, qualidade do material. Qualidade do material que vai ser usado como corante desse tecido. Existe um outro tipo de corante que é um pouco mais sofisticado, mas só para vocês saberem que existe, que é a imunohistoquímica. Nada mais é do que um corante que alguns laboratórios têm. Toda vez que há uma dúvida se uma determinada área do tecido é ou não cancerígena, nós podemos aplicar essa tintura especial para determinar se ali é um foco ou não de câncer. Avanços tecnológicos também da própria ressonância magnética. Então, hoje, antes da biópsia, nós fazemos a ressonância magnética multiparamétrica, que é muito melhor do que o ultrassom, e ela dá um mapa praticamente de alta definição de como é a anatomia da próstata daquele paciente. E essa imagem ela pode ser usada durante a biópsia, né? Então essas imagens adquiridas pela ressonância são carregadas dentro do equipamento de ultrassom e são sincronizadas com o ultrassom que está sendo inserido via retal no paciente. Isso chama-se biópsia com fusão de imagens. Outro avanço na técnica de biópsia é a chamada biópsia transperineal. O que é isso? Lembra lá naquele primeiro slide que eu falei que a biópsia, a agulha normalmente atravessa a parede do reto? Existe uma outra técnica em que a agulha não atravessa a parede do reto, e sim aquela pele entre a bolsa escrotal e o ânus chamada de períneo. E essa travessia da agulha ali evita a sua passagem pela parte intestinal, diminuindo assim os riscos de infecção, e pode ser melhor para alguns determinados tipos de câncer de próstata, em particular aqueles que surgem no ápice, na pontinha da próstata, que podem ser mais difíceis de detectar por uma biópsia transretal. Então ela tem algumas vantagens. Bom, vários pesquisadores tentaram estabelecer ferramentas para calcular esse risco. E esse aqui é um dos mais conhecidos, foi um compilado publicado agora recentemente, em outubro de 2023, que é um modelo matemático que nós médicos utilizamos para tentar identificar se aquele homem, né? Se aquele homem ali que chegou para nós, como o caso do Mauro, né? Chegou ali, olha, eu tenho um Gleason 6, mas eu vou olhar para outros fatores para saber, será que esse foi um falso negativo? Por quê? Se nós achássemos que o Mauro de fato tivesse um Gleason 6, uma das propostas para o Mauro, que perguntou aqui inicialmente, podia ser a vigilância ativa. Mas você imagina, o Mauro ia para a vigilância ativa, mas já tendo um Gleason 8 dentro da próstata dele. Nós teríamos perdido tempo. E para que isso não aconteça, o que nós podemos fazer? Fazer a utilização dessas ferramentas que vão usar basicamente os achados da ressonância magnética, o peso do paciente, o volume da próstata, a idade,
A gente usa também o estágio da doença, se na biópsia teve invasão dos nervos, se tinha sinal de invasão da vesícula seminal, se tinha invasão de vasos linfáticos, quantos fragmentos foram positivos em relação a todos os fragmentos que foram retirados, o PSA total e a densidade do PSA. Baseado nessas variáveis, nós chegamos a uma calculadora que tem um gráfico aqui com 82% de acurácia. E isso nós aplicamos no consultório. O paciente vem e nós usamos essa base de cálculos para tentar antever se aquele paciente tem ou não um risco maior de ter uma patologia adversa, ou seja, um câncer mais agressivo do que de fato a biópsia mostrava. Então, isso é para mostrar para você que sim, existem variações e mais recentemente vai ser o tema de um próximo vídeo. Eu vou falar de um teste para vocês que chama Oncotype, com Y, Oncotype. Eu já tenho até um vídeo gravado aqui. Esse é um teste interessante porque nós podemos aplicar no tecido da biópsia. Ele é um teste que avalia a genética do tumor. Então, quando muito alterado, ele pode dizer para a gente, olha, esse é um Gleason 6, mas geneticamente ele é um tumor mais agressivo. Né? Qual o problema desse teste? Infelizmente, ainda é um teste muito caro no Brasil. Na média, hoje, em 2024, a gente está falando de um teste que custa em torno de 3 mil a 4 mil dólares. Então, longe da realidade da maioria da população brasileira. Então, a gente usa de forma muito limitada, principalmente por limitações de custos, e é um teste que ainda não é coberto, infelizmente, pelas operadoras de saúde. Bom, última pergunta aqui, para não ficar muito longo. A Jaque Silva comentou no vídeo, minha ressonância da próstata veio com o PIRADS 4 ou 5, e agora, né? Esse era o vídeo que a gente publicou, está aqui o link, e a Jaque faz o seguinte comentário. Olá, doutor, meu PSA do meu pai deu 4,38. Né? Só que a relação entre o PSA livre e total deu de 6%, muito baixa. Tá? Ele tem 66 anos e estamos muito preocupados. Né? Seria feita uma ressonância? Poderia me dizer sobre esse exame e por que o médico falou que vai investigar? Então, Jaque, toda vez que o PSA sobe, o total, e o PSA livre não acompanha, ocorre uma diminuição da proporção entre o PSA total e o PSA livre. Isso aumenta o risco de um homem ter câncer de próstata. Por quê? Porque o câncer de próstata, quando ele está presente, ele aumenta o PSA total, mas o PSA livre não sobe. Então, toda vez que essa relação fica abaixo de 15%, aumenta muito o risco de um homem ter câncer de próstata. Vamos simular aqui um dado. Eu vou simular para você. Essa aqui é uma calculadora de risco que a gente usa. Então, eu vou colocar aqui. Digamos que seja um homem de origem negra. Você falou que... Deixa eu ver aqui a idade do seu pai, que você comentou. Você falou que ele tem 66 anos e o PSA dele é de 4,3. Tá? Então, ele tem 66 anos. Ó. O PSA dele é 4,3. Você não disse se ele tem história familiar de câncer de próstata, que eu vou colocar não. Você não me informou se o toque retal dele é normal ou anormal, eu vou colocar aqui normal. E você também não me disse se ele já fez uma biópsia no passado, eu vou considerar que ele não fez. E se a gente se nós biopsiássemos 100 homens exatamente como o seu pai, olha que nós encontraríamos. 16% desses homens teriam câncer de próstata, certo? Agora eu vou adicionar nessa equação a relação do PSA livre e total. Se a relação do seu pai livre total fosse muito boa, então eu vou colocar aqui 30%, ou seja, PSA alto e o PSA livre alto, olha o que ia acontecer. O risco cai para 9%, ou seja, quanto maior a relação PSA livre total, menor o risco de câncer de próstata. Agora, a relação do seu pai é de 6% apenas. Então, olha o que acontece. O risco dele ter câncer de próstata de uma agressividade maior é de 62%. Portanto, ele necessariamente precisa passar por uma biópsia de próstata. Para quê? Para chegar num diagnóstico precoce, se é que ele tem ou não câncer de próstata. Mas a conduta que o urologista adotou está completamente de acordo com as melhores práticas. E sim, a ressonância vai ajudar ao seu pai fazer uma biópsia mais assertiva, como eu acabei de explicar nesse vídeo. Portanto, essas informações elas são complementares e elas não devem ser olhadas de forma separada, tá bom? Isso aí, Jaque. Desejo melhoras a seu pai. Agradeço a Mauro, a Jaque, a todos que nos acompanham aqui pela atenção, por enviar as perguntas. Isso nos estimula aqui cada vez mais a produzir conteúdo que seja relevante para as pessoas que lutam contra o câncer de próstata. Mais uma vez eu sigo à disposição aqui em São Paulo. Muito obrigado e mais uma vez até a próxima.